Agora, é impressionante o torcedor que fala, você criou uma crise. Eu não criei crise, amigo. Pelo contrário, ao fazer corretamente o meu trabalho, eu ajudei o clube. E eu quero que as pessoas entendam o seguinte: eu até poderia citar o nome, mas como é que funciona isso, gente? Se a fonte chega e fala assim, olha, é em off, eu estou te dando informação em off, ou seja, não me cite, você não cita, certo? Não houve nem esse cuidado, mas eu fui respeitoso e não citei, porque eu entendo que a pessoa, quando falou, não falou com o intuito, esse é o meu entendimento. Eu estou sendo leal, pra cacete, sem merecerem, tá? Estou sendo leal à minha profissão, às minhas convicções dentro da execução do meu trabalho. São 42 anos de estrada, meu irmão. 42 anos. Não são 4 meses, não, tá? 42 anos nessa profissão. Então não vem aqui cagar regra, querer me ensinar o que eu devo fazer no meu trabalho, não. Alguns pretensiosos que nem sabem o que é jornalismo, que estão por aí escrevendo besteira, né? Então, o que acontece? Se a fonte fala assim, olha, eu vou te falar uma coisa, Mauro, mas você não pode publicar isso, não. É só para você saber. E se você fala, tá bom, eu não vou publicar, eu venderia o Pedro por 15 milhões se eu tivesse essa possibilidade. Aí você pensa, esse cara é importante, ele venderia? Aí você faz o quê? Eu comprometi que eu não vou publicar isso. Ou você esquece, guarda essa informação para você calçar as suas opiniões, aí no caso como comentarista, ou você vai fustigar em outras áreas, né? Vai tentar encontrar um fio, apurando para descobrir se de fato há essa intenção. E com outra fonte, se você conseguir confirmar a informação, você pode publicar, porque você respeitou essa fonte. Mas uma outra confirmou. Então você publica. Gente, assistam filmes como Todos os Homens do Presidente, sabe? Filmes assim clássicos do jornalismo, que vale a pena vocês entenderem um pouquinho o que é a profissão. Não estou me comparando a eles, pelo amor de Deus, mas aos jornalistas da história do caso Watergate, desse filme clássico, né? Do cinema. Mas é isso, simples assim. Não, por que você não fala o nome? Já expliquei por quê. Mas não precisa nem falar. Porque eles se expuseram de tal forma que, né? Porque eu não ia colocar o print. A nota provocou isso. Agora, o clube está com mania de ficar fazendo nota desmentindo o jornalista toda hora. Se você está desmentindo algo que é comprovadamente errado, falso, que não existe, pode ser. Ok, é um direito deles. Agora, sabendo que isso aconteceu, sabe o que aconteceu. Agora, por que a pessoa quer vender? Aí ela que tem que responder. Eu tenho até a minha opinião, mas é só uma opinião que eu nem vou emitir aqui, porque seria só uma opinião. Eu não vou, nesse contexto, falar, vamos julgar isso como verdade. Agora, é impressionante o torcedor que fala, você criou uma crise. Eu não criei crise, amigo. Pelo contrário, ao fazer corretamente o meu trabalho, eu ajudei o clube, embora não fosse essa a minha intenção, que eu não estou aqui para ajudar clube nenhum, eu não estou aqui para ajudar Flamengo, ajudar clube nenhum, pelo contrário, não é esse o nosso papel, tá? Mas indiretamente ajudei, porque brecou qualquer possibilidade de venda. E ajudei o Felipe Luiz, porque se essa história fosse adiante, tá? E caísse no ouvido do Felipe Luiz por outros meios, porque vocês acham o quê? Que a pessoa falou só para mim? Será que ela falou só para mim? Ou internamente ela não soltou para outras pessoas? É possível. E se isso bate no ouvido do jogador, o jogador acha que o Felipe Luiz não tem nada com isso. Nada com isso. Até que provem o contrário, e acho que não vão provar, o Felipe Luiz nada tem com isso. O problema do Felipe Luiz é como ele vai utilizar o Pedro, que aí é um outro assunto que a gente vai levar adiante aqui daqui a pouco. Mas o Felipe Luiz não tem nada com isso, que fique bem claro. Pode até cortar esse trecho aí, por favor. O Felipe Luiz não tem nada com isso. A pessoa que falou que venderia o Pedro por 15 milhões de euros não é o Felipe Luiz. E eu acredito que ele não concorde com isso. Acredito mesmo, independentemente de ter utilizado ou não o jogador Sei nas não, últimas Mauro. partidas. Por 15 milhões de euros? Não sei. Isso é informação, André. Ele não tem nada com isso. O que eu estou falando é informação. Ah, Ele então não tem tá. nada com isso. Zero com isso. Zero com isso. Não é coisa do Felipe Luiz. Se ele abriria a mão para ter outro atacante, é outra história. Mas por 15 milhões, ele vai comprar um atacante de 15 milhões aonde melhor que o Pedro? Se fosse Não, outra 15 forma. milhões não, mas que para ele se vender ok, não sei. Não, aí depende. Aí eu não sei a opinião. Eu estou dando uma informação. O É. Felipe Luiz não tem nada a ver com essa história. Zero, zero. É outra pessoa. Não tem nada a ver com o Felipe Luiz. E ele ia ter um problema. O jogador ia ficar de nariz torcido para ele se isso vaza de outra maneira lá dentro. Que não Ah, por uma isso sim. matéria, por uma publicação. E achar que era coisa dele. Não é com ele. Claro, ele pode até pensar, se chegasse a proposta do futebol saudita de 40 milhões de euros pelo Pedro, com 40 milhões eu contrataria o centroavante fulano de tal que se encaixa melhor no meu jogo. Ele pode pensar isso. Ele pode pensar.
Mas eu estou falando do contexto de 15 milhões. Gente, com 15 milhões não vai comprar ninguém. O menino lá do Palmeiras, o Vitor Roque, custou 25. O Paulinho, atacante, custou 18 com 2 jogadores, que se você somar os dois, vai dar 25 ou mais. Se o Atlético vendeu os 2 meninos, digamos, por 12, o Paulinho teria saído por 30. 18 mais 2 jogadores de 12. Então, com 15, vai comprar quem? Quem no mercado atual? O Vlahovic, que foi citado pelo José Boto numa entrevista, né, um centroavante, né? Não teve isso? Vlahovic, que era titular da Fiorentina quando o Pedro passou por lá, e o Pedro, pouca oportunidade ele teve, se machucou e tal. O Vlahovic é mais jovem, tem 25 anos. O Vlahovic custou à Juventus, quando saiu da Fiorentina, 70 milhões de euros. Se, porventura, o José Boto tentasse contratá-lo, além de convencer o jogador, jovem ainda, sair do mercado europeu e atuar da América do Sul, quanto pediria a Juventus? Se desse um abatimento de 50% em relação ao que pagou, seriam 35%. E qual o salário do Vlahovic em euros? Certamente algo acima do que o Memphis Depay ganha no Corinthians, talvez. Ou o Jorginho ganha no Flamengo. Porque o cara é atacante. Né? Atacante, geralmente, tem salário muito alto. E joga na Juventus, um dos grandes do futebol da Itália e da Europa. Um brasileiro que é o Matheus Cunha só por mais de 60 milhões de euros para o United. Pois é. Então, assim, eu estou chutando baixo. Digo, se cobrasse 50% do que pagaram, seria 35%. Já seria um valor, me parece que inviável. O Gerson mais 10 milhões, gente. Então, assim, eu quero deixar claro isso, porque eu já vi gente associando isso ao Felipe. Não tem nada a ver com o Felipe. Eu não falei com o Felipe, não é ele a fonte, não tem nada a ver com essa história. A questão de honestidade, deixar claro que o rapaz não tem nada a ver com isso. A questão do Felipe é outra. Agora, tudo bem. O André pode achar, eu posso achar, qualquer um pode achar que se tivesse a oportunidade de ter um atacante muito bom de outro perfil, que ele, normal. Se ele fosse um técnico de seleção que pudesse convocar jogadores e na nacionalidade da seleção que ele dirigisse, tivesse outro centroavante com outro perfil diferente do Pedro, ele poderia simplesmente convocar esse jogador. O direito que ele teria. Agora, não significa que ele queira que o Pedro vá embora por 15 milhões, porque ele sabe muito bem que não vai trazer outro tão bom. Tem cabimento. Então é importante... Não, e pior, né, Mauro? o nome do cara a essa história. Mauro, e a tua fonte ainda falou que no momento nem isso ele vale. É louco. Isso talvez seja o mais louco de tudo. Ele falar em 15 milhões sem ninguém perguntar e ainda dizer, mas ninguém vai pagar isso não. Sim. E aí tem uma outra coisa que é assim, por que você divulgou isso? Meu Deus, aí não dá, né, cara? Quando o cara pergunta isso, assim, você prefere ficar no escuro, sem saber o que está acontecendo no seu clube, né? Até alguém fazer uma cagada e vender um jogador como ele por esse valor, do que você ficar sabendo agora, e toda a opinião pública, e aí as pessoas até mudarem de ideia, né? Aquelas que eventualmente pensassem nisso. Gente, pelo amor de Deus, né? Como escreveu o colega Pedro Torre, né? A culpa passa a ser de quem traz a mensagem, e não de quem é o responsável pelo fato em si. A culpa é do sofá. Isso. A culpa é do sofá. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.